Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. Vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o CPTI-11, o fundo de infra da Capitânia, esse fundo aí que vem entregando resultados bem interessantes. É uma estratégia muito boa da Capitânia, diga-se de passagem. Eu gosto bastante desse fundo, venho acompanhando ele já há um bom tempo, né? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre ele. O fundo, esse mês ele pagou R$1, viu? Essa distribuição de 1,10 aqui está errada. É R$1. A gente consegue ver alguns dados gerais dele aqui. Exclui-se a última distribuição que está errada. Patrimonial 99, esse fundo que sempre estava rodando com um leve ágio, um pequeno ágio, agora, né, chegou no patrimonial. Tá ali rodeando a casa dos seus R$100. Liquidez vem melhorando bastante, chegando em R$1 milhão por dia, muito bom isso. O número de cotistas também crescendo aí aos poucos. O fundo tem aí seus 330 milhões de patrimônio, é um fundo pequeno ainda. São 38 ativos, marcados IPCA mais 8,73, durante de 4 anos, rating médio de AA-. Lembrando que os fundos de infra, em sua grande maioria, trabalham aí com rating, né, dos ativos. Isso é muito bom, isso facilita bastante a nossa vida. Eu comentei, dividendo de R$1 não é 1,10 igual tá ali. Daqui a pouco sai um outro relatório, mas eu não vou esperar para gravar, já pegamos o erro ali, enfim, é irrelevante. O fundo mantém aí uma média desde o início de R$1,36 por cota, uma média bem elevada, né? Ficou uns meses atrás aí pagando R$2, R$2,20, ninguém entendia nada, o povo tava todo mundo doido, mas é assim mesmo, a gente vai acompanhando. No mês, uma coisa que surpreende é o resultado caixa de 20 centavos por cota e o resultado contábil de 32. Galera, olhem apenas o contábil. O resultado caixa desse fundo, mais que a gente pega, dá aquela conferida, mas o que manda é o contábil. Isso aqui não é fundo de crise, que tem outra dinâmica, tem outra pegada. É diferente, é estranho, né, do que a gente está acostumado, mas é assim que toca. Ponto que eu já falei desde o início, desde o momento que o fundo fez a primeira distribuição de 1,50, que já foi bem atípico. Eu fiz o vídeo e mostrei para vocês. Olha só, o resultado contábil não está menor do que o que está sendo distribuído, então tá tudo certo. E é basicamente isso. Um pouco da alocação, 38 operações, e conforme eu já comentei, a gente vai ver elas já já. Uma movimentação da carteira que eu gostei bastante, que ele fez 2 aquisições no mercado primário, né? Uma taxa de IPCA mais 9,54, uma taxa bem interessante, e já no secundário ele comprou a IPCA mais 9,1, muito boa também, e vendeu a IPCA mais 7,94, muito bom, melhorou a taxa da carteira com esse movimento, né? Bem inteligente. Aqui ele faz alguns comentários a respeito do mercado macro. O ponto principal para mim é só esse parágrafo aqui, ó. Só esse primeiro parágrafo, esse segundo parágrafo aqui. Ele traz um ponto interessante. Embora as notícias sejam que o Banco Central gostaria que o mercado acreditasse que os juros prevaleceriam altos por mais tempo, as taxas de mercado recuaram de 11,97 para 11,59 no DI para janeiro de 2025 e de IPCA mais 5,9 para IPCA mais 5,7 nas NTNB de 10 anos. A curva de política monetária implícita nos futuros de DI ainda projeta o primeiro corte de juros para março de 2023. Olha só, hein? Eles trazendo que o primeiro corte vai ser em março de 2023. Todo o mercado está falando no segundo para o terceiro trimestre do ano que vem. E eles já estão falando aqui em março de 2023. Pessoalmente, eu espero que seja mais para o final do ano. Eu quero aproveitar, fazer uns aportes e tal, mas seria ótimo, né? Se já caísse, mas para os meus aportes nem tanto. Então, acho que é sempre nesse dilema, né, pessoal? Mas, de toda forma, se cair também, o pessoal hoje está em 13,75. A melhor projeção que eu vi era terminar o ano em 11. Então, assim, vai estar alto, né, até o final do ano que vem. Ele fala algumas coisas de eleição e tal, não vou passar por isso, não é nem muito o tema do vídeo. Quer ver mais vídeos de questão política, macro, bate-papo? Eu tô gravando mais isso lá na área de membros. Para você que não é membro do canal, se torne membro, R$5 por mês aí, você contribui ajudando o canal e tem acesso a esses vídeos exclusivos. E mais, o mais legal de todos é o nosso grupo do Telegram exclusivo para membros. Nesse grupo você tem um contato direto comigo, né? Infelizmente eu não consigo responder todo mundo no direct do Instagram, no meu grupo do Telegram normal, que tem quase 2.000 pessoas, mas no grupo de membros eu me
me obrigo, né, a dar uma atenção maior, até porque o pessoal tá ajudando aí, patrocinando o canal. Então, quer conversar mais comigo? Grupo de membros lá, seja membro, você vai ter um contato bem direto comigo, eu sempre tô por lá, né? O pessoal que é membro pode comentar aí, não me deixa mentir. Eu fico no grupo de membros o dia inteiro batendo papo, né? Quando eu não tô voando, quando eu não tô trabalhando, eu tô lá no grupo trocando ideia. Vamos continuar. Foram 2 novas operações no mês, passar de forma bem rápida. Essa primeira, uma concessão de saneamento, IPCA mais 8,92, o spread de 300 base points da NTNB, e essa segunda, uma debênture oceânica, uma empresa que oferece soluções submarinas para a indústria de energia offshore. Hein? Porra, durante 2 anos, a emissão a CDI mais 4,25. O fundo vem colocando uma parcela em CDI, a gente já vem acompanhando isso, é a maneira que eles estão se protegendo da deflação, colocando em operações mais CDI+. Quem sabe, né? Agora a cota está muito apertada, mas quem sabe se ele conseguir fazer uma emissão, se ele não despeje um dinheiro em CDI. Nesse relatório não tem pra gente, né, a informação das operações que são CDI, que são IPCA, né? Tipo, quantos por cento. Eles poderiam ter colocado pra gente, ia facilitar a nossa vida. A gente vai fazer um cálculo de padaria aí pra ver quanto que tem. Ele comenta sobre o resultado caixa, né, que foi composto aí por 52% de juros e 48% de ganho de capital. Já o carrego foi de R$ 1,32 por cota, né, enquanto a distribuição foi de R$ 1. Como pode observar na página 6, o resultado contábil do fundo nos últimos 12 meses é de 17,55 e a distribuição é o mesmo valor, então não está distribuindo mais do que está tendo de resultado. Ele traz um ponto interessante. Um FII Infra tem sua carteira alocada em ativos isentos de infraestrutura, debêntures sob o artigo 2 da Lei 12.000, papapá, que tem periodicidade mínima semestral para o fluxo de juros e principal, isso é indexado ao IPCA. Deste modo, nos ativos incentivados, considera essa variação de IPCA no semestre para a atualização monetária das debêntures. Então a gente vê aí, galera, fundos de infra, eles são muito particulares, né? Assim, é muito diferente de um fundo de CRI, eles são muito diferentes entre eles, então a gente tem que, dependendo de fato do gestor, escrever pra gente como é que a banda toca, porque senão a gente vai ficar meio perdido. Então, que bom que eles colocaram, explicaram tudo, e aí a gente entende. Ele coloca, sendo assim, a queda do resultado do caixa está diretamente relacionada à sazonalidade natural dos fluxos, que na carteira atual estão mais concentrados no mês de junho e dezembro. Então, dezembro, quem sabe aí a gente pode ver alguma coisinha mais interessante no rendimento, hein? Nunca se sabe, estou aqui só conjecturando. O resultado do fundo segue consistente, né? A gente já conversou sobre isso. Olha só, junho e dezembro, né? Olha só, junho, quanto que ele pagou, né? Nas redondezas de junho, dezembro, quando ele pagou, né? Foi logo aqui, veio o pagamento em dezembro, olha só o que aconteceu com a distribuição. Quem sabe acontece isso de novo, né? A gente consegue ver o patrimonial do fundo, como vem caindo. Ele vem caindo, né? Vamos conversando um pouco sobre isso. Marcação, distribuição, etc. Isso tudo afeta. As emissões que o fundo já fez, cara, as 2 últimas foram vergonhosas, a taxas extremamente caras. Vamos torcer para a 4ª emissão ser com uma taxa minimamente decente, né? Aqui o questão da DRE, na página 6 que ele comentou, é isso aqui, ó, você olha, resultado contábil 17,55, resultado distribuído 17,55 e o resultado caixa acumulado está aí negativo, mas de acordo com a gestor não tem nenhum tipo de problema quanto a isso, é a mecânica do fundo. Aqui um pouco da exposição por segmento, exposição por devedor, a gente vê, ele é bem diversificado, né? Exposição por rating, e aqui a carteira do fundo, a gente tem aí todas as operações aqui, tá muita coisa, né? Ainda em IPCA, a gente tem essas 2 aqui em CDI, que representam aí 6% da carteira, ainda é pouquinho, né? Ainda é bem pouquinho do que ele tem em CDI, mas quem sabe, conforme o fundo for crescendo, for se movimentando, ele consegue pegar mais operações CDI. Ponto legal, olha só as compras que ele fez, hein, conforme eu comentei com vocês. IPCA mais 10 e vendeu a IPCA 0,794. Cara, muito boa essa movimentação, né? Você vender operações com taxas mais baixas e ir para operações com taxas mais altas. Acho isso bem interessante, esse movimento da gestão. Aqui gráfico de rentabilidade, tá? Não tem muito o que ficar falando sobre isso. E aqui a carteira dele. Essa é a grande diferença também, né? Além de tantas outras, mas de um fundo de CRI.
ele investe em debêntures de infraestrutura. Então, em vez de você ter lá um CRI de loteamento, você vai ter aqui um porto, outro porto, uma central hidrelétrica, rodovias, alcooleste, né, de usina etanol, usina termoelétrica, linha de metrô, enfim, é um mix de operações bem interessante. Confesso que eu gosto bastante, eu acho que todo investidor de fundos imobiliários deveria olhar esse tipo de ativo. Lembrando, são poucos fundos de infra que a gente tem, não tem 10 fundos, se não me falha a memória, então é muito fácil de estudar, não seja preguiçoso, leia os 10 relatórios, tem vídeo aqui no canal de praticamente todos, um ou outro não deve ter, mas leia os 10 relatórios, veja qual você gosta mais, qual você se identifica mais, qual você entendeu mais como é que funciona, e com isso, vai lá, coloca um pedacinho, não é recomendação de compra de venda, nada, mas eu tô falando assim, você que é igual a mim, que é 100% fundo imobiliário, esse tipo de fundo é muito bom para a carteira, traz uma diversificação setorial bem interessante, assim como fundos de agro. Então, se você monta um tripé com imobiliário, agro e infra, cara, tá muito bem posicionado. Na minha visão, está super bem posicionado, beleza? Então, fica aí esse vídeo, espero que tenham gostado, até a próxima, fui!